Mateus 11, versículo 7 ao versículo 19. Diz assim: Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas, assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis saber, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Fechemos os olhos, irmãos, irmãs, e vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, louvamos com alegria, com gratidão o teu nome, pelo que o Senhor é, Deus soberano, onisciente, onipotente, onipresente, imutável, Deus misericordioso, gracioso, bondoso, longânime. E louvamos o teu nome, Senhor Deus, de uma forma muito especial, por esse privilégio que graciosamente, mais uma vez, o Senhor nos concede, de podermos estar congregados em teu nome, na comunhão dos irmãos, para te prestar culto, para entoar louvores e bendizer o teu nome, e para sermos expostos ao teu Espírito nos falando pela instrumentalidade da pregação da tua palavra. Que privilégio, Senhor, o Senhor nos tem concedido em Cristo Jesus. Que bênçãos desfrutamos como membros do teu povo, como cidadãos do reino, como povo da aliança, nessa nova dispensação do Evangelho, na nova dispensação da graça. Suplico que o Senhor nos abençoe, seja gracioso mais uma vez para conosco e que o teu Espírito Santo ilumine o nosso coração para compreendermos a tua palavra e assim discernirmos a tua vontade para a nossa vida. Cremos que a tua palavra é uma espada afiada de 2 gumes. Cremos que todo o conselho de Deus é precioso, mesmo as passagens mais difíceis contêm verdades, ensinos relevantes, importantes para a vida da tua igreja, para a vida do teu povo. Ser gracioso, portanto, ó Senhor, abençoa todos nossos irmãos e irmãs, especialmente todos aqueles que têm enfrentado lutas, aflições, tribulações nessa vida,
não permite que desanimem, que sejam desencorajados, mas que o Senhor os anime, que o Senhor os encoraje, que o Senhor nos fortaleça a todos. Queremos ser firmes, Senhor Deus, queremos ser fortes, queremos perseverar na vida cristã até o fim, queremos ser corajosos soldados de Cristo, instrumentos da Tua graça para confrontar principados e potestades e servir como instrumentos úteis para a promoção do Teu reino, da Tua glória neste mundo. Por isso, nos abençoa, ser misericordioso e gracioso, e nos abençoa, Senhor Deus, particularmente quando abrimos a Tua palavra e nos propomos a estudar e a aplicar a nosso coração, a nossa vida, essa porção da palavra do Senhor. Muito obrigado por tudo, ser gracioso para comigo, tem misericórdia de mim, me dá saúde, Senhor Deus, me dá graça, me dá um coração temente ao Senhor e uma vontade disposta a Te servir, a Te obedecer e a conduzir a minha própria vida em tudo para o louvor e para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nós Te suplicamos e por tudo nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o fato da salvação ser pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, não de obras para que ninguém se glorie, não significa que o reino de Deus seja para vacilantes, que o reino de Deus seja para fracos, que o reino de Deus seja para pessoas que não estejam dispostas à abnegação, a se esforçarem, a perseverarem com firmeza, a serem valentes e corajosos para servir ao Senhor Jesus e para serem encontrados como instrumentos úteis para a promoção do reino de Deus neste mundo. O reino de Deus não é para covardes, mas ele é para corajosos, para fortes e para valentes, que não temem a homens e não temem sequer as forças espirituais do mal que se levantam contra todos aqueles que sinceramente e fielmente desejam servir ao Senhor e serem fiéis à sua palavra. Em Romanos, no capítulo 2, no versículo 4, o apóstolo Paulo pergunta: desprezas a riqueza da bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? E ele está escrevendo ao povo da aliança, aos judeus que se tinham como povo do pacto, e alerta-os e desafia-os nesse sentido, confrontando-os com o perigo da negligência, da falta de perseverança e de firmeza na vida cristã, equivocadamente pensando de que a bondade, a misericórdia e a graça soberana de Deus devam nos conduzir à fraqueza, à vacilação e à falta de firmeza na vida cristã. Não é assim. Convido os irmãos, portanto, a considerar essa seção das Escrituras, esses versículos que nós acabamos de ler. Semana passada, nós começamos a estudar essa nova seção, uma nova seção que inicia no primeiro versículo do capítulo 11 e que se estende até o final do capítulo seguinte, o capítulo de número 12.
E nesses capítulos, Mateus registra vários eventos, vários episódios que têm uma coisa em comum. De uma forma geral, todos eles ressaltam as várias reações ou respostas à pregação e ao ministério do Senhor Jesus Cristo. No domingo passado, consideramos os 6 primeiros versículos. A pergunta que João fez quando ele se encontrava no cárcere, para confirmar se Jesus era de fato o Messias prometido, e se ele, na realidade, era de fato o seu precursor. Meses de clausura podem suscitar dúvidas no coração dos maiores crentes, como parece ter acontecido com João. Especialmente quando não se tem um ensino completo do Evangelho, como era o caso de João, e quando se sustenta expectativas equivocadas com relação à natureza da vinda do Messias, como também parece ter sido o caso de João, e foi o caso de vários dos apóstolos do Senhor Jesus, que esperavam que o reino de Deus se manifestasse de uma forma militar, com poder político, para libertar o povo de Israel, o povo de Deus, do Império Romano, das forças dominantes e opressoras do Império Romano. E agora nós chegamos a essa sessão, que na realidade é uma continuação da sessão que nós consideramos aqui no domingo passado. Depois de responder aos discípulos de João que haviam sido enviados a Jesus, enquanto eles partiam, Jesus dá esse testemunho precioso aqui com relação à excelência mesmo e à fidelidade de João Batista. Aquela dúvida de João em nada diminuía o seu caráter e o seu valor, a sua firmeza e o seu papel como precursor do Messias. Mas essa passagem, meus irmãos, que temos para considerar hoje, é uma daquelas passagens que os pregadores normalmente não escolhem para pregar, porque ela inclui várias dificuldades. Observem, por exemplo, o versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Ou o versículo 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Em que sentido? Ou o verso 14, e se querer reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Ou a segunda parte do versículo 19, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mas especialmente, meus irmãos, o versículo que eu pulei, o versículo 12, onde nós lemos que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Todas essas passagens são passagens difíceis de compreendermos, às vezes pela própria tradução da língua grega, as possibilidades da língua original, algumas dificuldades de interpretação. Tudo isso torna a passagem que temos para considerar hoje uma passagem difícil. Mas com a graça de Deus vamos procurar compreendê-la da melhor maneira possível, suplicando a graça de Deus e a iluminação do Espírito Santo, para podermos discernir e compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus revelou, inspirou e julgou importante que nós conhecêssemos para a nossa instrução, admoestação e para a edificação da sua igreja ao longo dos séculos, inclusive
na passagem que temos para considerar diante de nós. O texto que lemos, do versículo 7 até o versículo 19, embora composto de algumas seções, que a gente pode discernir, algumas unidades internas, ele tem uma unidade total. Na realidade, nós temos aqui um testemunho que Jesus dá, não apenas de João Batista, mas nós temos aqui um testemunho de Jesus com relação a João, um testemunho de Jesus com relação à excelência do reino de Deus na nova dispensação do Evangelho, e também um testemunho de Jesus contra a atitude do povo da aliança, a reação do povo da aliança ao surgimento e o estabelecimento do reino de Deus na nova dispensação, na pequena parábola que Jesus conta aqui para ilustrar a reação negativa daqueles que deveriam receber a pregação de João e a Jesus com alegria e com profunda gratidão, reconhecendo serem eles, o João Batista, o seu precursor, e Jesus, o Messias prometido. Então temos aqui 3 testemunhos, em favor de João, do verso 7 ao verso 10, acerca da excelência do reino, do versículo 11 ao versículo 15, e o testemunho de Jesus contra o povo da aliança. Mas nós temos ainda aqui um outro tema unificador dessa passagem. E eu me refiro exatamente a como eu introduzi as minhas considerações com relação a esse texto. Ou seja, a necessidade de nós sermos fortes para nos apossarmos no reino de Deus. Não apenas o versículo 12, onde lemos: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, expressa essa verdade, como eu vou considerar daqui a pouco, mas também a passagem, a sessão anterior, onde Jesus faz essas várias perguntas: que saístes a ver no deserto, deixa bem claro que João Batista não era um caniço, balançando, a balançar pela força do vento, mas ele era um homem firme mesmo, corajoso, ousado, perseverante, pronto para enfrentar as perseguições e ele enfrentaria inclusive a morte, em virtude exatamente da sua firmeza e da sua fidelidade a Cristo e a sua palavra. E essa verdade também é realçada na seção final, onde Jesus exatamente compara os seus ouvintes, essa geração, a meninos insatisfeitos, também vacilantes, que não se davam por satisfeitos com nada, nem com cânticos de alegria, nem de tristeza, nada estava bom para aquele povo, e eles não reagiam e não respondiam ao Evangelho como eles deveriam responder. Então nós temos aqui esses 2 temas que percorrem toda essa sessão que nós temos diante de nós: o testemunho de Jesus em favor de João, acerca da excelência do reino e contra o povo da aliança, e esse tema esse contraste entre uma atitude vacilante, uma reação negativa a Cristo e a sua mensagem, a sua pregação, e a atitude ousada, corajosa, forte, que as pessoas devem ter no que diz respeito a se apossarem, a tomarem posse do reino de Deus. A salvação é pela graça, mas os covardes, aqueles que não se comprometem com Cristo, não têm lugar no reino dos céus, porque o caminho é apertado e a porta é estreita, como o Senhor Jesus já havia ensinado. Então eu convido os irmãos a refletirem
um pouco mais sobre essa passagem que temos de nós. Não pretendemos dirimir todas as dúvidas, mas vamos procurar compreender as lições principais, o texto de um modo geral, de uma maneira satisfatória e extrair daqui lições importantes para a nossa vida. E vamos considerar esse texto sobre esse tema, o testemunho de Jesus. Em primeiro lugar, vamos considerar o testemunho de Jesus em favor de João Batista. Encontramos isso nos versículos 7 até o versículo 10, onde lemos assim: Então, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Então, meus irmãos, temos aqui esse precioso testemunho em favor de João Batista. A circunstância é interessante. Nós lemos logo no início do versículo 7 que Jesus proferiu essas palavras, esse testemunho em favor de João Batista, quando os discípulos de João, que João havia enviado, estavam partindo, então partindo eles. E essa expressão na língua original pode dar a ideia de que eles ainda estavam partindo e podem até ter ouvido esse testemunho que Jesus deu de João Batista, ou seja, no momento em que eles estavam partindo, eles podem ainda ter ouvido essas palavras que Jesus dirigiu, não a eles especificamente, mas aos seus discípulos, a respeito de João, mas eles podem ter ouvido essas palavras de Jesus. E o testemunho que Jesus dá, ele o faz em forma de perguntas, como nós vimos aqui. 3 perguntas confrontando o povo acerca de João, dizendo: o que saístes a ver no deserto? O deserto não é um lugar agradável, não tem uma temperatura amena. Não era, o que fazia com que aquelas pessoas todas, aquelas multidões, fossem até João Batista, quando ele estava pregando e convocando o povo ao arrependimento no deserto da Judéia. E Jesus, então, sugere aqui 2 possibilidades negativas e 2 respostas positivas. As 2 negativas, nos versículos 7 a 8, ele diz: o que saístes a ver no deserto? Por um acaso, um caniço agitado pelo vento? Isto é, vocês foram a João Batista para ver um homem hesitante, um profeta vacilante, um Balaão na vida, um hipócrita, um covarde, um homem temeroso que se deixava abater e temia a reação das pessoas, a reação da multidão? Evidentemente que João não era assim, muito pelo contrário. Ele era um homem corajoso, ousado, anunciava, convocava de fato o povo ao arrependimento. Quando os fariseus e os saduceus foram a eles para ser batizado, João Batista disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Deixem de ser hipócritas, não venham a mim para ser batizado, pelo contrário, se arrependam dos seus pecados, produzam frutos de arrependimento, e não comecem a dizer que temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. E acrescentou que o machado já estava posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produzisse bom fruto seria cortada e lançada ao fogo. Isso não é uma pregação de um homem vacilante, de um homem covarde, de um homem temeroso, que adequava a sua mensagem ao gosto dos ouvintes, para que ele pudesse alcançar popularidade ao favor dos homens. Na realidade, como nós ainda vamos estudar posteriormente, no capítulo 14, João encontrava-se preso
exatamente porque ele vinha denunciando o rei Herodes, porque ele havia tomado a esposa do seu irmão Filipe para si. E exatamente por causa da sua firmeza e da sua fidelidade e da sua ousadia e da sua coragem que ele se encontrava encarcerado, e por causa disso ele seria morto. Não, João não era um caniço agitado pelo vento, não era um homem hesitante, um homem vacilante. A sua dúvida com relação a se Jesus era de fato o Messias ou havíamos de esperar outro, não implicava nada no que diz respeito a que ele fosse um homem hesitante ou vacilante, ou um hipócrita, ou um covarde. João não era nada disso e Jesus dá testemunho dele neste momento. E Jesus pergunta ainda: que saístes a ver? Um homem vestido de roupa fina? Isto é, um homem frívolo, um homem autoindulgente, um homem autocomplacente, que só quer uma almofadinha, alguém que só quer o conforto da vida e que não está disposto a enfrentar as dificuldades, as oposições e as situações mais adversas possíveis? A resposta, evidentemente, é não, de forma nenhuma. João, se alguém não se enquadrava nessa descrição, era João. Lembra no início do capítulo 3 de Mateus, já tivemos a oportunidade de estudar essa passagem aqui, que João se vestia de pelo de camelo, cinto de couro, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, longe de ser uma almofadinha. João era um homem rústico e um homem disciplinado. Ele era um nazireu, desde o seu nascimento. Ele era um homem que não comia, em Lucas, no capítulo 1, no versículo 15, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Esse era João, esse era o profeta João. Ele não era um vacilante, não era um covarde, também não era uma almofadinha, era um homem, como se fosse um soldado, acostumado ao rigor, às intempéries, usava as roupas mais rústicas possíveis, a alimentação mais rústica possível, e era esse o homem que Deus tinha separado na sua providência para ser o precursor do Messias e anunciar a sua mensagem com a fidelidade e com a ousadia e com a coragem com que ele vinha anunciando, e por essa razão se encontrava encarcerado. Mas Jesus pergunta ainda, e agora sim, essa pergunta deveria ter uma mensagem positiva, e ele mesmo oferece essa mensagem positiva. Que saístes a ver no deserto um profeta? Jesus diz sim, João era um profeta. João, na verdade, pode ser considerado o último profeta do Antigo Testamento. Ele está no Novo Testamento, mas ele não presenciou a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o derramamento do Espírito Santo. A rigor, João Batista era o último dos profetas. Até o enchimento do Espírito Santo desde o ventre deve ser compreendido não da maneira como o Espírito Santo enche o crente na nova dispensação da graça, em termos de santificação e tudo, mas na maneira do Antigo Testamento em que ele vinha, enchia e capacitava para o exercício da sua função, como capacitava profetas e reis, de uma forma especial, na antiga dispensação e no Antigo Testamento. João era esse profeta. Mas ele não era apenas um profeta. Ele, na verdade, era o último profeta da antiga dispensação. Depois de Malaquias, 400 anos de silêncio. Não havia mais voz profética em Israel. E quando nós encerramos a leitura do Antigo Testamento, do livro de Malaquias, encerramos exatamente com o anúncio da vinda do preparador do caminho do Messias. Os últimos versículos de Malaquias dizem assim: eis que vos enviarei o profeta Elias,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E quando nós começamos a ler o Novo Testamento, o que nós encontramos? João Batista, vindo e anunciando e convocando o povo ao arrependimento, confrontando o povo com seus pecados e dando testemunho de que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, João Batista era um profeta, sim, e o povo tinha João Batista como profeta, mas João Batista, na realidade, era mais que profeta. João Batista era ele próprio o cumprimento de profecias do Antigo Testamento, como essa que eu acabei de ler no final do livro de Malaquias. Quando nós lemos essas palavras, no final do livro de Malaquias, acerca do profeta Elias, que viria e que prepararia o caminho do Senhor, e que converteria o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que o Senhor não viesse e ferisse a terra com maldição, Jesus deixa claro que essa profecia se refere a João Batista, sim. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nos versículos 10 a 12, nós lemos que os discípulos de Jesus o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. E em Lucas, no capítulo 1, no versículo 17, nós lemos, João Batista é claramente identificado com Elias. Irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista era Elias, no sentido de que ele seria um profeta que viria para preparar o caminho do Messias, à semelhança do ministério do profeta Elias no Antigo Testamento, isto é, no espírito e no poder de Elias, como nós vimos aqui. É claro que aqui não é nenhuma reencarnação de Elias, qualquer coisa semelhante a isso, mas João Batista foi designado por Deus não apenas para profetizar acerca da vinda do Messias, e não apenas para dizer que o Messias viria, como faziam os profetas do Antigo Testamento, mas para, como último profeta do Antigo Testamento, anunciar que o Messias já veio, que o Messias tinha vindo, e que aquele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, meus irmãos, Jesus dá testemunho aqui de João Batista, deixando claro que ele não era um profeta vacilante, ninguém deveria interpretar mal a sua dúvida, os seus emissários, a passagem que consideramos aqui no domingo passado. Ele era, assim, um homem ousado, um profeta fiel, corajoso, perseverante, não era uma almofadinha, não, vinha sendo fiel a Deus e por isso ele se encontrava enclausurado, por isso ele se encontrava encarcerado. Era um profeta, mas era mais que um profeta, era o último do profeta, era o profeta que anunciaria não a vinda do Messias futura, mas a chegada presente do Salvador. E ele era, ele mesmo, o objeto de profecias do Antigo Testamento, como Jesus diz aqui, ele é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o teu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti.
nós não podemos afirmar com certeza que os enviados de João, os emissários de João, ouviram esse testemunho, mas pelo fraseado na língua original, é possível que sim. E se eles ouviram, irmãos, que testemunho, que encorajamento para João. Os seus irmãos, quando os seus discípulos chegaram lá, e se João tinha qualquer dúvida com relação ao fato de que ele era de fato o precursor do caminho do Messias, e que Jesus era de fato o Messias prometido, além das evidências que Jesus havia dado e que nós consideramos aqui no domingo passado, João Batista poderia ter sido aqui grandemente encorajado por esse testemunho de que ele era de fato o cumprimento da profecia de Malaquias. Ele era o profeta que viria no espírito e no poder de Elias para preparar o caminho do Senhor, convocando a nação de Israel, o povo da aliança, à confissão dos seus pecados, ao reconhecimento dos seus pecados e ao arrependimento, para que pudessem assim estar preparados para a vinda do Messias, a vinda do Salvador. E como João precisava desse testemunho, precisaria desse testemunho, especialmente quando ele fosse levado à morte, da maneira como nós vamos considerar aqui, daqui a algumas semanas, quando estudarmos o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Isso, meus irmãos, sobre o testemunho de Jesus em favor de João. Mas nos versos 11 até o versículo 15, nós podemos dizer que temos também o testemunho de Jesus agora acerca da excelência do reino de Deus nessa nova dispensação do Evangelho, na nova dispensação da graça. O ministério de João é um divisor de águas entre a antiga dispensação e a nova dispensação. Como eu disse, ele é o último profeta da antiga dispensação, mas que anunciou não apenas a vinda futura do Messias, mas a chegada presente do Salvador. E ele, para ressaltar a excelência do reino, contrasta aqueles que são cidadãos do reino, nessa nova dispensação do Evangelho, com a excelência de João. No versículo 15, o Senhor Jesus começa dizendo: em verdade vos digo, que testemunho, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. E a excelência de João pode ser entendida em vários sentidos. Ele tinha uma capacitação extraordinária, como vimos há pouco em Lucas, no capítulo 1, no versículo 15, ele foi capacitado extraordinariamente com o Espírito Santo de Deus desde o ventre materno, desde o seu nascimento. Ele já nasceu extraordinariamente capacitado pelo Espírito Santo de Deus para a realização da sua obra. Não sei se acerca de qualquer outra pessoa, não creio, seja isso mencionado em toda a Bíblia e ter sido já cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, ressaltando assim a capacitação sobrenatural, extraordinária de João Batista, como daqueles nascidos de mulher, com o Espírito Santo de Deus na sua vida. A excelência de João pode ser compreendida também em termos do seu ministério extraordinário. Ele é, como eu acabei de mencionar, aquele que veio para preparar o caminho do Messias. Ele é não apenas o último dos profetas, mas ele é o cumprimento de profecias do Antigo Testamento acerca do preparador do caminho do Salvador, daquele que viria para convocar o seu povo ao reconhecimento do seu pecado e ao arrependimento dos pecados. Então, não apenas João tinha uma capacitação extraordinária, mas um ministério extraordinário, era o único que veio para a realização dessa função. A ele coube o privilégio de batizar o Senhor Jesus, ser o instrumento nesse sentido, para cumprir tudo aquilo que estava escrito a seu respeito. Mas certamente a excelência de João acerca de quem Jesus fala como sendo o maior dentre os nascidos de mulher, dizia respeito ao seu caráter,
como eu já tenho mencionado até aqui. A sua firmeza, a sua determinação, a sua coragem, a sua ousadia, a sua fidelidade do seu ministério, custasse o que custasse, fossem quais fossem as consequências, João Batista estava ali convocando aquele povo dos seus pecados e não estava disposto a agradar nem saduceus, nem fariseus, que chegassem até ele para receber batismo sem um arrependimento sincero do coração. Pelo contrário, os admoestava, como vimos aqui, ameaçando do machado, com relação ao machado que estava posto, pronto para decepar as árvores que não produzissem frutos dignos de arrependimento, como era o caso dos escribas, dos fariseus e dos saduceus hipócritas, que pretendiam seguir a João sem o arrependimento das suas iniquidades, a confissão e o arrependimento dos seus pecados. Então, meus irmãos, Jesus aqui dá esse testemunho acerca da excelência de João como o maior dentre os nascidos de mulher. Excelência essa que diz respeito à sua capacitação, ao seu ministério e à natureza do seu ministério, e a firmeza e a abnegação e a ousadia com que ele desempenhou o ministério que lhe havia sido confiado e para o qual ele havia sido extraordinariamente preparado pelo Espírito Santo de Deus. Mas Jesus acrescenta algo surpreendente, que não diminui em absolutamente nada a excelência de João, mas que nos faz compreender e discernir melhor a excelência do reino de Deus na nova dispensação do Evangelho, na nova dispensação da graça. Porque após afirmar no verso 11, solenemente, através da expressão, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, Jesus se acrescentar que o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor cidadão do reino, na nova dispensação do Evangelho, na nova dispensação da graça, nessa forma da vinda do reino com Jesus, através da sua vida, da sua encarnação, reino inaugurado através da sua morte, da sua ressurreição e do derramamento do Espírito Santo, o clímax da história da redenção. Essas pessoas, em vários sentidos, são maiores do que João Batista, o maior nascido de mulher até então. E se Jesus fala aqui da excelência de João, ele fala, portanto, da sobreexcelência dos cidadãos do reino na nova dispensação da graça. E essa sobreexcelência do cidadão do reino, o menor deles na nova dispensação do Evangelho, pode ser compreendida primeiro em termos da natureza da nova dispensação. O próprio Novo Testamento fala da nova dispensação ou da nova aliança como nova, em contraste com a antiga, como superior em contraste com a inferior dispensação ou administração da aliança eterna na antiga dispensação, no Antigo Testamento. Porque essa é a dispensação do Evangelho. Essa é a dispensação da boa nova da vinda do Salvador e da vinda do Messias. Uma das coisas que faz o cidadão do reino de Deus, na nova dispensação, maior do que João Batista, é que ele experimenta coisas que João Batista não experimentou. Ele nasce e vive em uma época que João Batista não viveu. João Batista pôde dizer, olha, esse é o Cordeiro de Deus, pôde contemplar a Cristo, mas ele não viveu essa época inaugurada com a morte, a ressurreição, a ascensão e o derramamento do Espírito Santo, como Jesus havia prometido. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, e ele vos ensinará e vos fará lembrar todas as coisas, e vos capacitará e vos habilitará de uma forma especial. E os apóstolos foram orientados a aguardar em Jerusalém, esperar o derramamento do Espírito, para que eles pudessem então ir e
como instrumentos da graça de Deus, instituir a igreja nessa nova dispensação do Evangelho. Meus irmãos, não é coisa de pouca importância, Jesus deixa claro aqui, nós sermos cidadãos do reino na dispensação da graça, nessa nova dispensação da plenitude do Espírito Santo, da obra abundante do Espírito Santo, que é derramado dos céus e que habita no coração do crente e nos convence da nossa iniquidade, do nosso pecado, da graça de Deus em Cristo. Ele fazia isso no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento faz de uma maneira mais abundante, de uma maneira mais rica, de uma maneira mais real, mais frutífera. E além disso, o crente na nova dispensação do Evangelho, cidadão do reino, na nova dispensação da graça, ele dispõe de algo que João não dispunha, a revelação plena da vontade de Deus no Novo Testamento. João só tinha até o Antigo Testamento. Ele não conhecia as coisas que nós conhecemos. Ele, como os heróis da fé no Antigo Testamento, não conhecia ainda as coisas que eles anunciavam. Eles não viveram a coisa que eles foram convocados a proclamar e anunciar e a prometer. Eles não chegaram a experimentar esse momento, não chegaram a experimentar essa época. Nós lemos na carta aos Hebreus, no capítulo sobre os heróis da fé, no capítulo 11, no versículo 13, que todos esses heróis da fé do Antigo Testamento morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E mais adiante no mesmo capítulo, nos dois últimos versículos, 39 e 40, nós lemos assim: ora, todos estes, os heróis da fé, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus prometido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Essa era a condição de João Batista. Acerca desses heróis da fé, nós podemos dizer que eles viam de longe as promessas. João Batista viu de perto a promessa, mas ele não chegou lá. Ele não teve o privilégio que nós temos de nascer na nova dispensação do Evangelho. Num certo sentido, ele foi como Moisés, que levou e conduziu o povo até a beira da terra prometida, mas ele não entrou lá, não chegou lá. Ele não comeu do maná lá na terra prometida, ele não desfrutou daquela promessa e daquelas bênçãos, ele não usufruiu desse privilégio que o povo de Israel que entrou na terra pôde usufruir. Alguma coisa semelhante a isso aconteceu com João Batista. Ele pôde dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não entrou na nova dispensação do Evangelho, da graça, como os apóstolos de Jesus entraram e que presenciaram a morte, a ressurreição, a ascensão e foram objetos do derramamento do Espírito Santo, inaugurando assim plenamente a nova dispensação da graça, a nova dispensação do Evangelho, a nova dispensação do Espírito. Então, por mais que João tenha sido grande no contexto da antiga dispensação, no contexto da nova dispensação, o menor no reino de Deus é maior do que João, não necessariamente no que diz respeito ao caráter, mas no que diz respeito aos privilégios que nós usufruímos, como tendo o Espírito Santo de Deus de maneira abundantemente sendo derramado, como tendo o reino de Deus sendo promovido, não apenas naquele caráter nacional limitado na antiga dispensação, mas nesse caráter universal que o reino de Deus, a igreja de Deus assume na nova dispensação do Evangelho, avançando, sendo promovido nessa nova dispensação. Uma palavra sobre o difícil versículo 12. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele.
é uma das passagens bíblicas reconhecidamente difíceis, porque por causa da gramática, por causa da língua original. O texto aqui contém um verbo, primeiro, que é utilizado apenas 2 vezes no Novo Testamento. Aqui e em Lucas, no capítulo 16, versículo 16, depois eu vou fazer menção. E porque a forma gramatical utilizada aqui, tanto pode no grego estar na voz passiva, como na voz média. Esse é um assunto um pouco técnico, um pouco gramatical, mas para que os irmãos possam entender. Todos nós que já estudamos gramática sabemos que a frase tem um verbo na voz passiva, o sujeito sofre a ação que é expressa pelo verbo. E aquele que pratica a ação, normalmente é o agente da passiva. São termos gramaticais. E o grego tem uma voz, que a língua portuguesa não tem, que é a voz média, e que expressa uma ação mais ampla do que a nossa voz reflexiva. Nossa voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre ao mesmo tempo a ação. Eu tenho que ter cuidado aqui, que tem professora de português, não posso errar com relação a essas coisas. Mas no grego a voz média é mais ampla. E ela, bom, aí é a minha praia, né? É a minha área. Então, na voz média, o grego tanto pode expressar uma ação reflexiva, em que o sujeito pratica e sofre a ação, mas como ele pode expressar uma ação que o sujeito pratica de alguma forma em seu benefício ou em seu malefício. É uma voz bumerangue, uma voz que é feita e de alguma forma volta para si. Mas moral da história. Esse versículo, ele pode ser traduzido, de acordo com a língua grega, de 2 maneiras, e de 2 maneiras bem diferentes, uma da outra, exatamente porque encontra-se aqui um verbo nessa voz, no presente, que pode ser a mesma forma média ou passiva. Se a forma for interpretada na voz passiva, então o que quer se dizer nesse versículo 12 é que o reino na pessoa de João tem sofrido violência por homens violentos ou poderosos, como os fariseus e como Herodes, os quais vinham resistindo e se opondo fortemente, violentamente, ao avanço do reino de Deus. O versículo pode ser entendido assim, se entendermos que o verbo aqui encontra-se na voz passiva. Ou seja, que desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus estaria sendo violentado nas pessoas de João e também na pessoa de Jesus. Estaria sendo objeto de perseguição, de violência. Afinal de contas, João Batista, o representante desse limite desse reino, do anúncio desse reino, encontrava-se encarcerado por causa e experimentaria grande violência. Ele seria morto mesmo, como nós sabemos. E os violentos, os fortes, os que se opunham tenazmente, fortemente, como Herodes e os fariseus, ao anúncio do reino e à promoção do reino. Esse versículo pode ser entendido nesse sentido. Mas se nós entendemos o verbo aqui na voz média, então nós deveríamos entender, não que o reino estava sofrendo violência e os violentos estavam se lançando contra o reino, mas que o reino estava avançando com violência, ou com força, ou com vigor. A palavra pode ser entendida aqui. A palavra a que eu me refiro é a que tem sido traduzida aqui como esforço ou esforçam. O verbo no grego biazomai, vem de bios, de vida. E a mesma palavra pode dar ideia de violência, de vigor, de vivacidade, de força.
E, portanto, o versículo pode ser entendido nesses dois sentidos. Ou ele pode ser entendido no sentido passivo, ou seja, desde que João surgiu anunciando o reino de Deus, a vinda do reino, na pessoa de Jesus, vinha sendo objeto de violência e de perseguição, e isso é uma realidade, isso é uma verdade. E isso está de acordo com o contexto, por homens violentos e fortes e vigorosos, mas também pode ser entendido aqui, como outros intérpretes entendem, no sentido, interpretando o verbo na voz média, ou seja, que o reino vinha avançando agora como nunca antes, com violência no sentido de com vigor, com força, com vivacidade, e que homens fortes e vigorosos espiritualmente têm, pela graça de Deus, conseguido se apoderar dele, entrar nele, ainda que isso implique em empenho, e em abnegação, e em perseguição, e necessidade de perseverança e de vigor. Ambas as interpretações, elas são legítimas, gramaticalmente, e legítimas no que diz respeito ao contexto. A segunda interpretação, ela é fortalecida tanto pelo contexto geral, por exemplo, no capítulo 7, que nós já estudamos, nos versículos 13 e versículo 14, Jesus deixa claro que a entrada do reino é apertada, que o caminho é estreito e que são poucos os que entram por esse caminho, por essa porta. E são poucos os que conseguem ter o vigor, a força, a vitalidade espiritual para avançar, entrar e perseverar e chegar até o fim. Porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E como lemos em Hebreus, no capítulo que antecede o capítulo 11, dos heróis da fé, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que perseveram, que avançam em direção ao reino. Um pouco mais perto do nosso texto, no capítulo 10, no versículo 38, o Senhor Jesus deixou claro que quem não toma sua cruz e vem após ele, não é digno dele. Não é fácil entrar no reino, não. É graça, é misericórdia, é amor de Deus. Mas isso não significa que os negligentes, os titubeantes, os vacilantes, os fracos, os que não perseveram, possam entrar e avançar e progredir no reino dos céus. A soberania de Deus, eu volto a ressaltar, como tenho feito tantas vezes, não diminui em nada a responsabilidade humana. Mas talvez a passagem bíblica que mais favoreça a segunda interpretação encontre-se na segunda e única outra passagem em que o verbo biazomai, aqui encontrado, aparece no Novo Testamento, ou seja, em Lucas, no capítulo 16, no versículo 16. E lá parece que esse uso é mais claro e mais de acordo com a segunda interpretação. Porque lá, de forma semelhante à que nós temos aqui, nós lemos assim: a lei, Lucas 16, 16, a lei e os profetas vigoraram até João. João era o último profeta da antiga dispensação, como eu mencionei. Ele está ali no limite da antiga para a nova dispensação. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E aqui a palavra lá utilizada é utilizada nesse sentido: o reino de Deus está sendo promovido, o reino de Deus está avançando, e os homens, para entrarem nele, se empenham, eles se esforçam. Não são os titubeantes, os fracos, os vacilantes, aqueles que ouvem a pregação de Cristo e dizem: sobre isso nós vamos ouvir depois, ou deixa eu pensar mais sobre isso, eu sei bem se eu devo seguir ou não devo, deixa eu primeiro sepultar ali meu pai, a minha mãe, depois eu sigo. Não, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Aquele que amar ao seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Cada um pegue a sua cruz e siga-me. Jesus nunca iludiu ninguém com relação às consequências e às dificuldades que os cidadãos do reino enfrentam para entrar no reino e para
percorrê-lo e assim alcançar a salvação e a vida eterna. Então, meus irmãos, é possível até que as duas interpretações estejam aqui. Jesus, com frequência, utilizava uma linguagem, uma estrutura de palavras, ou por parábolas, ou por outras coisas, que ele, às vezes, queria dizer uma coisa e outra coisa. Ele queria incluir duas realidades. E isso, essa linguagem, como eu vou dizer, não vou dizer quebra-cabeça ou meio misteriosa, não, mas que tem sentido duplo, esse enfoque pode ser indicado aqui nas palavras do versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como quem diz, quem souber compreender, compreenda. Como que dizendo, eu estou usando uma linguagem mesmo que requer compreensão, que requer discernimento, que requer reflexão, que requer que se pense. Quem tem ouvidos, compreensão, entendimento, discernimento para entender, entenda. Essa é mais ou menos a ideia que Jesus quer transmitir aqui. Portanto, meus irmãos, não é difícil que as duas interpretações estejam aqui corretas e que exatamente por isso Jesus usou essa forma verbal que dá margem aos dois sentidos, aos dois significados. Porque a realidade, todo o contexto e a realidade do avanço e da promoção do reino, ela tem esses dois aspectos mesmo. Por um lado, agora na nova dispensação do Evangelho, o reino de Deus passava a avançar com muito mais vigor, com muito mais violência, com muito mais força, com muito mais poder. E as pessoas necessitavam força para se apoderar do reino, e entrar no reino, e caminhar no reino. Ao mesmo tempo em que o reino sofria violência. E à medida em que as pessoas querem seguir a Cristo e ser cidadãos do reino, elas sabem o que significa a violência dos homens, tentando impedir o avanço e o progresso do reino. Então não é improvável que os dois sentidos façam sentido nessa passagem, ou seja, que aqui o reino sofra violência por homens violentos e poderosos, como os fariseus e Herodes, e como tantas pessoas resistem ao progresso do reino na nova dispensação do Evangelho, mas também ao vigor e à força com que o reino de Deus tem avançado nesse novo ímpeto, nessa nova dispensação da graça, a começar ali de João Batista até os nossos dias, quando o reino de Deus tem avançado e alcançado todas as nações e convertido o coração de tantas das pessoas pela ação eficaz e soberana do Espírito Santo no coração dos eleitos de Deus. O que cabe ressaltar aqui é que Jesus sempre deixou claro que não é fácil ser seu discípulo. Isso requer firmeza, requer abnegação, coragem, perseverança, nadar contra a correnteza, enfrentar oposição, privações, provações, perseguições, e que é preciso que o cidadão do reino persevere, seja vigoroso, seja forte, determinado a ser fiel a Deus até o final da sua vida, sejam quais forem as consequências de seguir a Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Mas, meus irmãos, continuando, e o tempo já foi embora, o texto fala não apenas do testemunho de Jesus em favor de João Batista, e acerca da excelência do reino na nova dispensação da graça, mas também o testemunho dele contra a reação do povo da aliança, à pregação do Senhor Jesus e ao seu ministério. E Jesus ressalta isso, ou dá esse testemunho, começando com uma pergunta no versículo 16. A quem hei de comparar essa geração? Com o que eu posso ilustrar e comparar a atitude daquelas pessoas que vinham sendo
presenciando o avanço do reino de Deus e como é que elas estavam reagindo ao avanço do reino, primeiro com João Batista, o precursor do Messias, e depois com a própria vinda, pregação e o ministério do Senhor Jesus. E Jesus responde com uma comparação, com uma ilustração, com brincadeira de crianças. Essa é a ilustração que Jesus usa. Ele ilustra a atitude e a reação das pessoas diante do reino de Deus com brincadeira de criança, aquelas crianças enjoadas, que nada está bom para elas, né? Vamos brincar de casamento, de festa. Não quero brincar de festa. Festa para mim não serve. Então toca a flauta, mas eles não dançam. Então vamos brincar de funeral. Parece que tinha uma brincadeira de funeral, uma brincadeira meio estranha, né? Eu vou ser o defunto, fulano vai ser quem vai enterrar o defunto, sei lá. Lamentação. Aí os estragas-prazeres, os moleques estragas-prazeres, também não quero, né? Não queriam nada. E Jesus, através dessa figura, hoje talvez não seja a brincadeira das crianças, não seja exatamente essa, né? Mas Jesus usa essa brincadeira que pelo jeito era comum das crianças na época, né? Tocando um tipo de coisa ou de outra, brincando de festa ou de funeral, seja lá o que for, mas sempre tinha aquele que festa não serve, funeral também não, nada estava bom para eles. A quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentação e não pranteastes. E com essa figura, com essa pequena parábola, com essa comparação, Jesus ilustra a reação do povo a João e a reação do povo a ele próprio. Veio João, aquele espartano, no deserto, se vestindo de pele de camelo, comendo mel silvestre, e muitos diziam, que ele tinha demônio, porque se isolava, não estava nos aniversários, não estava nas festas, só fazia comer gafanhoto, era muito esquisito, tem demônio. Aí vem Jesus, que ia para os casamentos, que comia, que bebia, que se sentava à mesa dos publicanos para dar testemunho da fé, como nós já consideramos aqui, a convite de Mateus, ele próprio um publicano, convertido por Jesus. E esses mesmos estraga-prazeres dizem que, bom, esse é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Quer dizer, nada servia. Aqueles que não querem mesmo receber o reino de Deus, não adianta. Ele pode vir através do anúncio de uma convocação do arrependimento de João Batista, funeral, parece que está ilustrado aqui, a lamentação, não serve. Ou ele pode vir através do anúncio da graça salvadora e da misericórdia de Deus anunciada por Cristo Messias, a boa nova do Evangelho, mas também não serve. E Jesus aqui denuncia a atitude daquelas pessoas que rejeitaram tanto a João como a João Batista. O tempo avança, irmãos, me permitam apenas ressaltar algumas lições desse texto. A primeira diz respeito ao conforto que nós temos aqui para o crente, através desse testemunho que Jesus dá de João Batista. Apesar da dúvida de João, apesar de, naquela circunstância, naquele momento, encarcerado, emocionalmente fragilizado na prisão, um homem acostumado, como eu disse domingo passado, àquela amplitude, àquela liberdade no deserto, enclausurado e preso ali, talvez sem uma compreensão adequada, não tinha ainda o Novo Testamento, com uma expectativa talvez equivocada acerca da natureza espiritual da vinda do reino, que não significaria apenas o espada, juízo, o machado lançado às árvores, mas a graça salvadora e redentora de Cristo na realização dos milagres e da salvação que ele vinha realizando, da pregação do Evangelho. Meus irmãos, apesar dessa deficiência de João, Jesus aqui dá testemunho de João.
entre os nascidos de mulher, apesar da dúvida de João, ninguém até então era maior do que João Batista. Isso é um conforto para ele. Certamente foi um conforto para ele e certamente é um conforto para nós. Não pensem que o crente é aquele super-homem que nunca falha, que nunca erra, que nunca duvida, que nunca enfraquece. Não, o crente tem momentos assim na sua vida. Já várias vezes procurei representar o gráfico da vida cristã. Ele não pode ser assim, de decadência, ele não pode ser assim, não existe essa estabilidade, ele deve ser crescente, mas nunca é assim, ele sempre tem altos e baixos, mas ele vai sempre crescendo. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas que encorajamento nós temos, no sentido de que não é uma dúvida ou outra, uma falha ou outra, que nos desabilita ou desqualifica para o reino de Deus. Por outro lado, meus irmãos, a passagem também chama atenção para o privilégio que nós, como crentes, temos em viver na nova dispensação da graça, na nova dispensação do Espírito. Nós nos encontramos numa posição privilegiada na história da redenção. Nossos cultos não consistem de ofertas de animais, apenas prefigurando e tipificando a obra redentora do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Não, o Cordeiro já veio, já realizou a sua obra de uma vez por todas, já derramou o seu sangue para todo sempre e tem eficácia eterna para o perdão e a remissão dos nossos pecados. Nós temos a vontade de Deus, toda ela revelada na sua palavra, no Antigo e no Novo Testamento, para nos orientar, nos admoestar, nos exortar, nos ensinar, nos encorajar, nos instruir em tudo. Nós temos tudo o que precisamos, tudo que nós precisamos crer. Quantas vezes eu tenho dito isso? Tudo que nós precisamos conhecer, tudo que nós, para sabermos o que fazer, para sermos salvos, viver de maneira agradável a Deus, cultuar a Deus, nós temos na palavra de Deus completa e que nos foi entregue, nós que somos crentes agora, na nova dispensação da graça, na nova dispensação do Evangelho. E temos o Espírito Santo de Deus de forma abundante, habitando no nosso coração, para nos orientar, nos guiar, nos dirigir, nos repreender. Quando os irmãos estão aí sentados, ouvindo a pregação, e quando eu mesmo estou durante a semana me preparando, é o Espírito Santo de Deus que vai lá no nosso coração, nos habilita a compreender o Evangelho. É Ele quem aplica essa palavra ao seu coração e ao meu coração. De acordo com as nossas necessidades individuais, Ele conhece. E Ele aplica individualmente a cada um de nós, claro, dentro das nossas responsabilidades também. Ouvir com atenção, com preparação e tudo, com o desejo de aprender, de ser orientado, ser ensinado, senão seremos como aqueles meninos nas praças, nada está bom. Ou fala pouco, ou fala muito, ou é muito sério, ou é muito extrovertido, ou é isso, nada está bom. Né? Nem flauta, nem lamentação, nem nada está bom. E temos aqui também lição de encorajamento, no sentido de que o reino de Deus, nessa nova dispensação, ele está sendo promovido à medida que o Evangelho vai sendo anunciado, vai sendo pregado e alcançando, rompendo todas as fronteiras, alcançando todo tipo de pessoas. Não é apenas como era na antiga dispensação, principalmente para os judeus, um ou outro prosélito do judaísmo, mas agora para todo tipo de pessoa, todas as nações, o Evangelho vai sendo anunciado, e nós temos o privilégio sendo anunciado, o reino de Deus vai sendo promovido, o nome de Deus vai sendo glorificado, de uma maneira muito mais abundante, efusiva, ampla e profunda do que ocorria na antiga dispensação. E que bênção que nós participamos disso. Só que isso tem responsabilidades também. À medida que nós usufruímos desses privilégios, então isso significa em maiores responsabilidades, tanto no sentido de viver à luz do Evangelho, como no sentido de sermos instrumentos da graça de Deus para a promoção desse reino entre aqueles que a providência de Deus tem colocado como nossos próximos espirituais. Temos aqui também uma advertência com relação à reação negativa que a promoção do reino provoca. Sempre haverão aqueles que perseguirão os cidadãos do reino. Sempre haverão aqueles homens violentos, como Herodes, como os fariseus, como e outros, que se opõem
à pregação do Evangelho, que se levantam sempre que o reino de Deus é promovido e que perseguem todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Mas eu quero finalizar, meus irmãos, advertindo com relação à reação de cada um de nós ao reino de Deus, no sentido de não sermos como aqueles meninos ali, que nada está bom, nada está bom, nada é suficiente. A pessoa é exposta à pregação do Evangelho, o Evangelho é exposto de uma maneira, é exposto de outra, uma passagem, outra passagem, mas nada se torna eficaz, porque as pessoas não estão dispostas, muitas vezes, a receber mesmo. Não era como João, que estava pronto para ser orientado, ensinado, exortado, encorajado. Mesmo na dúvida, ele manda os seus emissários a Jesus, estava certamente pronto para receber ali a sua resposta, a sua elucidação e o seu esclarecimento. Mas os fariseus não. Jesus tinha feito todos os sinais possíveis, todos os milagres possíveis, mas nada estava bom. Podia João vir pregando arrependimento, vestido de pele de carneiro, convocando o povo a confessar suas iniquidades e seus pecados, advertindo-os com relação ao juízo vindouro, à iminência do machado que estava posto à raiz da árvore, mas tem demônio, está endemoniado. Ou pode vir alguém pregando o Evangelho da graça, anunciando que você precisa apenas se colocar diante da graça de Deus, confiar nele em Cristo como seu único e suficiente Salvador, que ele veio a esse mundo exatamente para nos redimir das nossas iniquidades, nos salvar dos nossos pecados. Mas mesmo assim, a pessoa pode reagir e dizer, bom, é fácil demais, se fosse mais difícil, mas simplesmente confiar na graça de Deus em Cristo, é fácil demais. Não tem obra nenhuma, não tem que ter obra, tem que ter alguma justiça própria para que então nós sejamos salvos. Que Deus nos livre, meus irmãos, de qualquer reação indigna dessa natureza, como a que Jesus ilustrou com relação àqueles meninos. Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a justiça, a sabedoria é justificada por suas obras. Isto é, as evidências falam alto. João não era alguém que tinha demônio, e nem Jesus era um glutão e um bebedor. Eles eram instrumentos da graça de Deus, com um papel único na história, tanto João como o preparador do Messias, que estava convocando o povo de Israel ao arrependimento, e quantos dos discípulos de João se transformariam em discípulos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus era ninguém menos do que a própria sabedoria encarnada, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador do mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.